Boa noite, meus irmãos e irmãs. Estou aqui para mais um estudo da palavra do Senhor. Que o Senhor nos abençoe nesse novo dia, né? Ou nessa noite. O dia já passou, nós já estamos terminando quase, né? Hoje agora já é 8 horas do dia 24, né? Natal. Então, que o Senhor nos abençoe neste dia e nos ajude no entendimento da sua palavra. O estudo hoje tem por título: Cristo nasceu, e agora? Cristo nasceu, e agora? Então, Mateus 4, do 16 ao 22, nós vamos explorar esse texto, né? Cristo nasceu. Nós comemoramos, né, o nascimento de Cristo. E agora, depois do nascimento, o que irá acontecer, né? Então vamos orar para começar esse estudo. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigada, Pai, por mais esse momento, por esse dia de comemoração que passamos, de relembrar que o Senhor veio a este mundo, feito um bebezinho, cresceu, se tornou um homem e saiu pelas ruas de Jerusalém, pela terra de Judá, pregando a palavra de arrependimento, de salvação, a palavra do reino para todos aqueles que creem. E esta palavra chegou até nós, e nós estamos aqui estudando e levando essa mesma palavra para todos aqueles que querem. Que os teus filhos que já receberam se fortaleçam, e os que não receberam queira esta mensagem, esta palavra que é o próprio Cristo. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Então, Mateus 4, do 16 ao 22, nos diz o seguinte: O povo assentado em trevas viu uma grande luz, e para os que estavam assentados na região e sombra da morte raiou a luz. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. É chegado o reino de Deus. Então, segundo Mateus 4, do 16 ao 22, eu não li todo, né? O povo de Zabulon ou Zebulon e Naftali foi por onde Cristo começou a pregar a palavra de arrependimento, depois que foi tentado no deserto. Então, quando Jesus saiu do deserto, né, ele começou a pregar a palavra dele na terra de Zebulon e na terra de Naftali. Versículo 15. A terra de Zebulon, o Zabulon, como tem aqui escrito, e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações. O povo assentado em trevas viu uma grande luz, e para os que estavam assentados na região e sombra da morte raiou a luz. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque chegou o reino dos céus. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então, vamos ficar até no 16, né? Então, o povo de Zebulon e de Naftali foi por onde Cristo começou a pregar a palavra de arrependimento, depois que foi tentado no deserto.
Zebulon e Naftali, ou melhor, o povo destes lugares estavam assentados nas trevas, na escuridão do pecado. Mas este povo viu uma grande luz. Eles viram o próprio Deus no meio deles, ensinando a palavra dele, Deus, não é? João 6:45. Vamos para lá. João capítulo 6, versículo 45 diz assim: E está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus, assim que todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Todos foram ensinados por Deus. Então Deus começou o ensino da palavra do reino de Deus nesses dois povos, né? Essas duas cidades, nesses dois lugares, nessas duas tribos, Zebulon, povo de Zebulon ou Zabulon, e Naftali, filhos de Jacó, não é? Seja bem-vindo, Artesta Seika. Que o Senhor abençoe você e sua família, né? Que possam estar passando um ótimo Natal. Então, esse povo, como diz aqui, estava em densas trevas, né? O povo destes lugares estavam assentados nas trevas. Que o Senhor lhe abençoe. Na escuridão do pecado, mas este povo viu uma grande luz. E este povo viu uma grande luz. Eles viram o próprio Deus no meio deles, ensinando a palavra. Então, Jesus é Deus e ele estava lá, começou a pregar a palavra do arrependimento. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Quem é o rei de Deus? Quem é o reino de Deus? O reino de Deus chegou à terra. O rei é Cristo. O rei estava aqui. Ele, o próprio Deus encarnado, estava aqui em pessoa, pregando a palavra da reconciliação. O Deus homem estava ali transmitindo a sua luz, transmitindo a sua palavra. Salmo 119, 105 diz que lâmpada para os nossos pés é a palavra de Deus e luz para o nosso caminho. Então, Cristo estava transmitindo a luz, ele é a luz, ele é a palavra. E ele estava anunciando esta palavra que alumia os nossos pés, o nosso caminho, a nossa vida. O próprio Emanuel, Mateus 1, 23, o Deus conosco estava com o seu povo, que estavam assentados em trevas, viviam no engano do diabo. As trevas aqui era o engano, era a mentira que eles viviam. Eles não estavam sendo ensinados a palavra de Deus como deveria ser ensinada. A palavra do engano, da mentira e da injustiça no meio do povo de Deus prevalecia, né? Mas agora a luz brilhou nas trevas, a palavra encarnada começou o seu ministério de religar a Deus o homem que andava nas trevas do engano. Então agora Jesus, a palavra verdadeira, estava ali reconciliando o povo dele, o povo de Deus, assim através da palavra verdadeira, não a palavra que os religiosos transmitiam ao povo.
A luz que em Gênesis 1:3 passou a existir, Gênesis 1:3 nos diz o seguinte: haja luz e houve luz, o Espírito pairava sobre as águas, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, pairava sobre as águas, sobre a palavra. Quando ele usou a palavra, então a luz espiritual existiu nessas trevas, nesse mundo. E diz, haja luz e houve luz. Passou, então a luz passou a existir, a luz espiritual, a luz que é a palavra, passou a existir no mundo que era trevas. Então, a luz que em Gênesis 1:3 passou a existir na terra, e em João 1:5 resplandece nas trevas do engano. João 1:5, e a luz, vamos para lá. João 1:5, os irmãos já conhecem esse texto, né? Mas eu gosto sempre de ler para ficar mais claro o ensino. João 1:5 diz assim: a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Então, a luz, que é a palavra da verdade, resplandece nas trevas do engano, da mentira e da injustiça. Começa a brilhar, e quanto mais ela brilha, mais as trevas desaparecem. Pois as trevas, que é a mentira, a palavra do engano e a injustiça, desaparece diante da luz, que é a palavra da verdade. João 8:32, conhecereis a verdade, conhecereis a Cristo, e a verdade, que é Cristo, vos libertará da mentira, que é Satanás. João 8:44. Em Lucas 2, do 6 ao 7, nos diz que a luz do mundo havia nascido, né? Ela havia se tornado uma pessoa como nós. Então, a luz, em João 1:14, encarnou-se. E em Lucas 2, do 6 ao 7, ela nasceu. Ela brilhou forte. Em Gênesis 3:22 nos diz o seguinte, em Gênesis 3:22, diz assim: então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão, e tome também da árvore da vida e coma, e viva eternamente. Então o homem, Deus disse. Então Deus, em 3 pessoas, né, disse: eis que o homem é como um de nós, porque Deus não é 3 deuses, é um Deus que age em 3 partes diferentes. Em 3 partes, assim como nós. Deus é Pai, parte espiritual. Deus é Espírito, Espírito Santo, mente de Cristo. E Deus é Filho, corpo, criado para ser o tabernáculo de Deus, e Pai, Espírito, e Deus, Espírito Santo, mente de Cristo. Assim como nós temos o nosso espírito, nós temos a nossa alma, que é a nossa mente, e nós temos o nosso corpo, que é a casa do nosso espírito e da nossa alma. Primeiro, nós nos tornamos a imagem e semelhança de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, pois nós temos um Espírito que veio de Deus
uma alma que veio de Deus e um corpo que foi criado por Deus do pó da terra. Como foi criado o corpo de Cristo? Eu já expliquei, não é? Que o ventre de Maria era considerado como a terra de Israel, e foi lá no ventre de Maria, que é considerado terra, que Deus criou o corpo do seu filho, assim como Deus criou o nosso corpo no ventre de nossa mãe. Então, a primeira coisa, né? Nós nos tornamos a imagem e semelhança do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito. A segunda coisa, em Gênesis 3:22, Deus diz para ele mesmo em três partes: Deus Homem, Deus Espírito Santo e Deus Pai. Deus diz: eis que o homem é como um de nós, ou melhor, o homem deixou de ser a imagem e semelhança de Deus, como um todo, corpo, alma e espírito, para ser apenas parecido com uma das partes de Deus. Vocês estão entendendo? Então, Deus tem três partes, assim como nós, né? Deus tem o Espírito, que é o Pai, a alma, que é o Espírito Santo, e o corpo, que é o Deus Filho, que se tornou, que é a palavra que se tornou carne, que se tornou uma pessoa. Só que o homem, antes do pecado, ele era a imagem e semelhança do Deus todo, de todo Deus, porque Deus é três. Então ele era a imagem e semelhança do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas quando o homem pecou, o espírito dele morreu e a alma ficou contaminada e o corpo também. Então, o homem não era mais a imagem e semelhança de Deus, porque o homem se contaminou com o pecado, com a semente da serpente, e agora o homem seria parecido. Então, como Deus diz aqui no versículo 22, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. O homem se tornou como uma das partes de Deus, e essa parte era Cristo. Por quê? Porque Cristo sabia o que era o bem e o mal. Então, Deus Pai, Deus Espírito e o Deus, a alma, o Espírito Santo, a alma de Deus, que é o Espírito Santo, não sabia o que é o mal. Ele nunca experimentou o mal. Ele nunca experimentou o pecado. Cristo, como homem, experimentou o pecado. Ele não pecou, mas levou sobre si o nosso pecado. Cristo soube o que é o pecado. O homem deixou de ser santo, viver completamente na presença de Deus para ser parecido apenas com uma parte de Deus. O homem se tornou como Cristo, pois o homem se tornou conhecedor do bem e do mal. Antes o homem só conhecia o bem, mas depois ele se tornou como Cristo, porque Cristo conhece o bem e o mal, porque ele levou o mal sobre o seu corpo. A única parte de Deus que se tornou como os homens foi o seu corpo, pois foi no seu corpo que ele levou todos os nossos pecados, pois foi no seu corpo, cheio de pecados dos homens, que o Pai abandonou o Deus Filho na cruz para morrer. Então foi quando Cristo assumiu o meu e o seu pecado
que ele se tornou como nós, pecadores, e nós como ele. Como assim? Porque nós, os seres humanos, quando Adão pecou, passamos a conhecer o que é ruim, as coisas ruins, o que é o pecado. Jesus, quando levou o meu e o seu pecado, ele também passou a conhecer o que é ruim, as coisas maus. E fazendo assim, levando o nosso pecado sobre o corpo dele, não sobre a alma e o espírito. Nós fomos contaminados, o espírito, a alma e o corpo. Mas Cristo foi contaminado somente o seu corpo com o nosso pecado. E Deus não resistiu. Vê o seu filho, a sua parte humana, a parte que ele criou para estar dentro dele. Deus não resistiu, abandonou o seu filho. Por quê? Porque ele estava com pecado, ele não podia contemplar o Deus homem cheio de pecado, porque ele poderia ser consumido. Apesar de Cristo não ter pecado, mas ele estava com o nosso pecado. Então nós vamos lá para Mateus capítulo 27, que diz assim, né? Jesus diz o seguinte para o Pai. Mateus 27, 46. Jesus diz o seguinte: e perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Em outras traduções, por que me abandonaste? Então Deus não tolera o pecado, Deus não suporta o pecado. Por isso ele teve que abandonar o seu filho. Ele não pôde contemplar o seu filho contaminado de pecado. E ele, Cristo, morreu, né? Aqui em Isaías 53, do 4 ao 8, nos diz o seguinte: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito. Seja bem-vindo, Nayanes. Que o Senhor lhe abençoe. Acho que é Nayanes mesmo, né? Então, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Então Cristo levou sobre os seus ombros, sobre a sua carne, o nosso pecado. Aqui o verso 7. Ele foi oprimido e aflito, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo ele foi atingido. Então Cristo veio a este mundo para ser o sacrifício, para ser a oferta, para ser o cordeiro que iria tirar o pecado do povo dele. Então Cristo é este sacrifício. Então,
Cristo veio para me salvar e para lhe salvar. E nós devemos estar, gratos. Então, Deus também é Espírito, Pai, o Espírito, quando Jesus disse para a mulher samaritana, Deus é Espírito, ela estava dizendo que o Pai é o Espírito dele, mas a alma dele era o Espírito Santo. Deus também é Espírito, é alma e é Espírito Santo. Então a alma é o Espírito Santo e o corpo é a palavra encarnada, é a palavra de Deus. Então a palavra de Deus é o corpo de Cristo, é o ser humano chamado Cristo. A alma de Cristo é o Espírito Santo e o Espírito de Cristo é o Pai eterno. Então, em João 14, nós sabemos que lá diz, e o Verbo se fez carne. A palavra de Deus encarnou-se, se tornou uma pessoa. Isaías 53:10 nos diz o seguinte, versículo 10. Porém, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua descendência, prolongará os seus dias e a boa vontade do Senhor prosperará na sua mão. Então, o que é que nós podemos contemplar neste verso? Aqui nos diz, quando diz, o Senhor agradou moê-lo, está falando de Deus, Deus Pai, Deus Espírito. Agradou moê-lo, moer a Cristo, a fazer aquilo com Cristo, porque ali representava o meu e o seu pecado, pagando o preço exigido por Deus para que nós voltássemos a ter vida. Então, o corpo de Cristo representava o sacrifício que era agradável e suave a Deus. Por isso, Deus se agradou em moê-lo, em fazer aquilo para que nós fôssemos aceitos como justificados. Fôssemos justificados. Então, quando os judeus, quando os israelitas pecavam e levavam um cordeirinho ou um cabrito para serem sacrificados para que Deus perdoasse o seu pecado, Deus se alegrava. Por quê? Porque ali representava a Cristo, que um dia iria fazer este sacrifício por todos aqueles que crescem nele e o recebessem. Então, por isso que aqui diz, no versículo 10, porém, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Então, ele ficou, essa enfermidade aqui significa as chagas que ele levou, as furadas, os cortes pelas navalhas, os hematomas pelas pedras que tinha naquele chicote. E assim Cristo foi furado, ele foi enfermado, quer dizer, foi ferido. Tudo isso por nós, para que o sangue dele, a vida dele fosse derramada. Então a alma, neste verso, como diz assim, quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua descendência. Então a sua alma. Então, aqui está falando do Espírito Santo de Cristo. A alma de Cristo é o Espírito Santo, que também é o Espírito de Deus. Ou melhor, o Espírito Santo é a mente de Cristo, mas também é a mente de Deus. Nós podemos ler isto em 1 Coríntios. Vamos para lá. 1 Coríntios, capítulo 2. 1 Coríntios 2,
e 16. Capítulo 2, 16 diz assim: porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo, nós temos a mente de Cristo. Para confirmar isso, nós vamos para Romanos 8, 9, que nos diz assim: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, a mente de Cristo é o Espírito de Cristo, é o Espírito de Deus que foi dado para cada um daqueles que já creu e recebeu Cristo como o seu Salvador. Em Lucas 23, 46, nos diz o seguinte: Lucas 23, 46 nos diz assim. 46 diz o seguinte, Lucas 23, 46. E clamando Jesus com grande voz disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. Então, morreu. Então, Cristo entregou o espírito dele. Que espírito dele é esse? A mente dele. Quem é a mente dele? O Espírito Santo. O Espírito de graça. Por isso que ele mandou o Espírito dele lá em João 14. Ele diz: eu vou mandar daquilo que é meu. E o que era dele? O Espírito Santo. A sua mente, a sua alma. Ele mandou para nos direcionar até o céu, para nos ensinar. Em Isaías 53, 11 nos diz o seguinte. Isaías 53, 11 diz assim: ele verá o fruto do trabalho da sua alma. Um bicho aqui. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Então, aqui Isaías está falando novamente da alma de Cristo. E a alma de Cristo é o Espírito Santo. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma. Aqui no versículo 10 diz o seguinte: ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua descendência. Então, a alma de Cristo é o Espírito Santo. E aqui no versículo 11 diz: ele verá o fruto do trabalho da sua alma. Então, lá em Gálatas, a alma de Cristo, que é o Espírito Santo, está dentro do salvo, fazendo o quê? Lutando contra a carne do salvo, para o salvo não fazer o que sua carne quer. Então, a alma de Cristo é o Espírito Santo, que também é a mente de Cristo na nossa mente, no nosso espírito, trabalhando dentro de nós para não pecarmos contra Deus. Em 2 Coríntios 3, vamos para lá. 2 Coríntios, capítulo 3, versículos do 7. 2 Coríntios 3, do 7 ao 11, nos diz o seguinte. 2 Coríntios, capítulo 3,
versículos do 7 a 11, diz assim: de maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoar-lhes e consolá-lo, para que o tal... Eu acho que eu peguei errado essa referência. É 3, estou no 2, capítulo 3. Então, verso do 7 ao 11, diz assim: e se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, a qual era transitório, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excelente, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Porque também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado por causa desta excelente glória. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. Então, o ministério da morte, que é a palavra escrita. Então, foi glorioso, muito mais o ministério do Espírito Santo, que é eterno, que dá vida. Tendo, pois, tal... porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. Então, o ministério do Espírito Santo é permanente na pessoa. Por quê? Porque o ministério do Espírito Santo é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, por que o Espírito Santo é quem faz isso? Porque ele é a mente de Cristo. E é a mente de Cristo na nossa mente, no nosso espírito, que vai trabalhando dentro de nós para que haja mudança da nossa vida. Aqui em João 14, do 16 ao 18, nos diz o seguinte: João 14, do 16 ao 18, nos diz assim. Então vamos lá. 16 ao 18. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. Para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então, Jesus está dizendo que ele iria mandar outro consolador. Por quê? Porque ele, Cristo humano, corpo humano, era o consolador, enquanto estivesse nessa terra. Mas depois que ele saísse dessa terra, ele ia mandar outro consolador, o Espírito Santo. Ele iria mandar a sua parte espiritual, a sua mente que estava com ele, nele, mas que agora ele estaria não mais em corpo nessa terra. Então ele iria mandar a sua parte espiritual, chamada Espírito Santo. Nós temos que entender uma coisa: Deus, ele faz como ele quer, do jeito que ele quer. Deus não é limitado. Por exemplo, nós, os seres humanos, nós temos 3 partes: o espírito, a alma e o corpo. Mas o nosso espírito e a nossa alma, se saírem do nosso corpo, o nosso corpo morre, não é? Mas Deus não é limitado. Ele pode agir da maneira que ele quer. Ele pode agir sendo corpo, alma e espírito para se revelar aos homens, mas ele pode, na área espiritual,
ser Espírito Santo, mente de Cristo, e Pai, Espírito, totalidade. E em Cristo, ele está ali, as três partes, ou as três pessoas, como chamam, né? Então, aqui Cristo, ele, a mente dele estaria conosco, como ele diz, o Espírito de verdade que o mundo não pode receber. O mundo não pode receber o Espírito de Cristo porque não tem Cristo. Não foi justificado, não foi religado a Deus, não foi perdoado os seus pecados. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber porque não vê nem o conhece. Mas vós o conheceis porque habita convosco. Estava habitando com eles. Por quê? Porque ele, o Espírito Santo, estava em Cristo. E Cristo, como homem, estava ali com eles. Então, ele estava habitando com ele, com o Espírito Santo. Mas Cristo diz, e estará em vós. Então, quando Cristo saísse desse mundo como ser humano, então o Espírito dele viria e habitaria nos salvos. É isso que Cristo está dizendo aqui. Então, o verso 18. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Então, Jesus disse que ia voltar para o seu povo. E ele voltou não mais em corpo, né? Só em alma, só no Espírito Santo. Então, ele veio em espírito habitar com o seu povo. O versículo 26 diz assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará, o Pai é o Deus Espírito, que o Pai enviará em meu nome, ele viria em nome de Cristo, ele é a mente de Cristo. Esse vos ensinará todas as coisas, é a mente, na mente de Cristo, ensinando na nossa mente e no nosso espírito. Tudo aquilo que Cristo ensinou e muito mais. Por isso hoje a gente sabe muitas outras coisas que Cristo não ensinou. E Cristo disse: tenho muitas outras coisas para ensinar para vocês, mas vocês não suportarão agora. Mas o Espírito Santo, quando veio, ele está nos ensinando. Como assim? Ele está revelando aquilo que não entendíamos. Ele está nos ensinando, nos fazendo lembrar tudo o que Cristo ensinou, tudo o que tem na palavra. Se você estuda a palavra, se você está na direção do Espírito Santo, você está lembrando de tudo que Cristo ensinou. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, tudo que Cristo falou quando estava em forma humana, e todas as coisas que está escrita na Bíblia, o Espírito Santo está nos revelando. Versículo 28 nos diz assim: ouvistes que eu vos disse, vou e venho para vós. Se me amasses, certamente exultarias, porque eu disse, vou para o Pai, porque meu Pai é maior do que eu. Então, o nosso espírito é maior do que o nosso corpo. Jesus está dizendo isso. O meu Pai, espírito, é maior do que eu, humano, corpo. Entendeu? Agora aqui no capítulo 16, no versículo do 8 ao 11, nos diz assim, do 8 ao 11. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo.
do pecado, porque não crê em Deus, em mim, porque não crê em mim. Cristo agindo, o Espírito Santo vão convencer o povo do pecado, porque eles não creem em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. Vou para o meu Pai, vou para o mundo espiritual, vou para o reino de Deus. Da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Então, o príncipe deste mundo já está julgado. Então, Satanás já está julgado. Ele não vai ser mais julgado, ele já é julgado. Ele só está esperando ser lançado no lago de fogo. Então, este é o ministério da segunda parte de Deus, que é o Espírito Santo. Ele é ele quem convence o pecador aí arrependido dos seus pecados até Cristo como homem, para voltar a ter comunhão com o Deus Espírito, o Deus Pai. Então, nós temos que ir a Cristo como homem para podermos ser religados a Deus, ao Pai, como Espírito. Em João 14, 24, Jesus disse para a mulher samaritana: Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, aqui em Isaías 53:10, né, nós já lemos, diz: quando a sua alma se puser por expiação ou enfermar, tem traduções que traz enfermar, que é a mesma coisa, puser por expiação do pecado, verá a sua descendência. Então, quando a sua alma for expiada, né? Então, ali está dizendo que veria a descendência de Cristo. Então, a descendência de Cristo, né? Vem aqui o versículo 10, diz assim: quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua descendência. Já sabemos que a alma de Cristo é o Espírito Santo. Quando ela foi dado por expiação, quando em Lucas 23:46, Cristo entregou o seu Espírito ao Pai para que o seu corpo pudesse morrer. Jesus disse: está consumado. Pai, em tuas mãos entrego o meu Espírito. Ali houve a expiação. Cristo tinha que morrer, o seu corpo tinha que morrer. E o corpo de Cristo só poderia morrer se a alma dele saísse do corpo. Assim é com todos os seres humanos. Se o espírito, se a alma da pessoa não sair do corpo, ela não morre. Então, em Isaías 53:10 nos diz: quando a sua alma se fizer por expiação do pecado, verá a sua descendência. Então, expiação, purificação de crimes ou faltas, que é no dicionário, né? A expiação é o ato de sofrer as consequências dos pecados para que o pecador, se arrependido, possa se reconciliar com Deus. Então, o Espírito Santo teve que sair do corpo de Cristo para poder o corpo de Cristo morrer. Entendeu? Então, o ministério de Cristo como homem, palavra encarnada, foi dar o seu corpo, a vida do seu corpo, que era o sangue, para que pudesse salvar a humanidade.
E o Espírito Santo? O Espírito Santo tinha que sair desse corpo. Para quê? Para que o corpo morresse. Este é o ministério do Espírito Santo. Qual é o ministério do Espírito Santo? O ministério do Espírito Santo é convencer o pecador, é levar o pecador a ser convencido de que ele precisa de salvação, ele precisa arrepender dos seus pecados, para ele ser salvo do lago de fogo, da condenação eterna que ele já está condenado. É preciso que ele vá até Cristo como homem, porque foi como homem que Cristo deu a sua vida. Se ele não for até Cristo, ele não terá esta reconciliação com Deus. Ele permanecerá na condenação eterna. Então, para ele, a pessoa, o ser humano, o pecador, precisa arrepender dos seus pecados, confessar a Cristo e, arrependido, pedir perdão e pedir Cristo que entre na sua vida. E é o Espírito Santo quem faz este convencimento. Então, João 14, 26, lá ele nos ensina e ele nos faz lembrar todas as coisas. Em João 8, 32, conhecereis a verdade vos libertará. Cristo nos diz para conhecermos a verdade, para sermos libertos do pecado, né? Mas em João 14, 26, nos diz que o Espírito Santo, nos diz que é o Espírito Santo quem nos ensina todas as coisas e nos fará lembrar tudo aquilo que Cristo ensinou. Então, em 1 Coríntios 2, do 12 ao 16, nós temos a mente de Cristo, lá diz isso. Então, aqui em Gálatas 5, do 16 ao 18, a mente de Cristo que está em nós está lutando com a nossa carne para não fazermos o que a nossa carne quer, porque a nossa carne é a mente caída no pecado. Então, em Romanos 8, do 9 ao 11, nos diz o seguinte. Então, vamos lá. Romanos, capítulo 8, versículos do 9 ao 11. Eu já li, mas vou ler de novo. Diz assim. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dentre os mortos, preste atenção, e se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus Cristo, a Jesus, habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Então, quem ressuscitou Cristo foi o Pai. Como ele ressuscitou? Mandando a alma de Cristo, o Espírito de Cristo, para dentro de Cristo, do corpo de Cristo. Do mesmo jeito ele vai fazer conosco. Na ressurreição, o nosso espírito e a alma voltarão para o nosso corpo. Só que um corpo transformado, não esse corpo mortal. Por isso, Cristo em Mateus 12, do 31 ao 32, nos diz que a blasfêmia ao Espírito Santo não será perdoada, ou melhor, todo aquele que se opor ao Espírito Santo resistir ao convencimento que o Espírito Santo quer dar à pessoa do seu erro e de que a pessoa precisa mudar, precisa reconhecer que é errada e precisa de Cristo para ser salvo.
se a pessoa resistir a esta palavra do Espírito Santo, esta pessoa não terá perdão dos seus pecados e será expulsa da presença de Deus. Então, a blasfêmia contra o Espírito Santo é você resistir à palavra do Espírito Santo, é resistir o convencimento do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele foi até Caim, Gênesis 4:14. Ele foi até Caim, não é? Mas o Caim não se deixou convencer pelo Espírito Santo. E em Gênesis 4:14, ele foi expulso para sempre da presença de Deus, porque Caim resistiu ao Espírito Santo. Ele não aceitou a palavra do Espírito Santo, ele não foi convencido, ele não se deixou convencer pela palavra do Espírito Santo. Jesus também fala isso em João 3, do 19 ao 20. Então, o que aconteceu com Caim, Jesus fala bem aqui também, em João 3, do 19 ao 20, ele diz assim: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam questionadas. Então, essas pessoas, eles não ouvem a palavra de Deus. Eles não querem atender à voz do Espírito Santo. Eles resistem porque eles não querem que o pecado deles sejam questionado. Eles não querem que ninguém fale mal do pecado deles. Eles querem continuar no erro. Então, Deus homem deu a sua parte terrena para salvar o ser humano. Mas o Deus Espírito é responsável de, com a palavra da verdade, convencer o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. Todos aqueles que se opõem à palavra da verdade e amarem a palavra da mentira serão lançados juntamente com o mentiroso no lago de fogo. Por quê? Porque blasfemaram, peitaram, se opuseram ao Espírito Santo, ao convencimento. O Espírito Santo está falando através da palavra na mente da pessoa, de todas as maneiras, mas a pessoa não quer mudar, não se arrepende, zomba da palavra. Então, essa pessoa será como Caim, lançado, expulso da presença de Deus, do Espírito Santo. Em João 8, do 42 ao 47, João 8, do 42 ao 47, nos diz o seguinte. Então, vamos lá. João 8, 42 ao 47, nos diz o seguinte. 42 ao 47, diz assim: disse-lhes, pois, Jesus: se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amarias, pois que eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Então, Jesus estava falando dele como homem. Ele, como homem, veio de Deus, Espírito, do Pai eterno. Porque não entendeis a minha linguagem, por não poderdes ouvir a minha palavra. Então, eles estavam resistindo o Espírito Santo, que estava falando através da boca do homem Jesus, do Deus homem, do Cristo de Deus. Vós tendes
por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, Jesus está falando aqui que aqueles homens não criam nele porque eles estavam com o coração duro, estavam resistindo ao Espírito Santo. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Então, o Espírito Santo, através de Jesus como homem, a palavra encarnada, estava falando com aqueles judeus, mas eles estavam resistindo o convencimento. Eles não quiseram ser convencidos. Quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não credes? Eu estou falando a verdade, por que vocês não creem? Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vós não me escutais, porque não sois de Deus. Então Jesus está dizendo o quê? Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso muitas pessoas não creem em Deus, não escutam a palavra de Deus, porque não são de Deus. E em Gênesis 3:15, lá Jesus deixa bem claro as duas descendências. A descendência da serpente, a quem tem a mente da serpente. Mas a descendência da mulher, o descendente da mulher que é Cristo, tem a sua descendência, que é aquelas que são convencidas pelo Espírito Santo e vão até Cristo para receber o perdão e serem justificados pelo Pai, porque foram religados ao Pai. Então, por isso, em Lucas 2, do 6 ao 7, e João 5, a luz brilhou no meio das trevas. Ou melhor, a palavra que alumia o entendimento das pessoas, a palavra que, na revelação do Espírito Santo, nos tira das trevas do engano, da mentira e da injustiça, nos traz para a luz da verdade e da justiça de Deus. Por isso, a pregação da palavra da verdade, Mateus 4:17. O que Jesus dizia lá? Arrependei-vos e convertei-vos. Esta é a pregação da palavra. Arrependei-vos e convertei-vos. Então, João Batista veio pregando também. Arrependei-vos. Mateus 3, do 1 ao 2. A pregação dos apóstolos e da igreja também é arrependei-vos. Arrependei-vos. Você pode ler isso em Atos 2:38. A mensagem não mudou, se não houver arrependimento. Também não haverá mudança de vida, pois não houve um novo nascimento na pessoa. Ou melhor, a pessoa não teve o seu espírito reconciliado com o Espírito de Deus. A pessoa não é guiada pelo Espírito de Cristo e o Espírito do Pai Eterno, que é o Espírito Santo, para terem a mente de Cristo em si, para que a mente de Cristo faça a mudança da mente natural ou carnal que foi introduzida no ser humano. Gálatas 5, do 16 ao 17, lá o Espírito Santo está dentro do salvo, fazendo esta mudança. Foi para isso que o Verbo se encarnou
Foi para religar o homem novamente ao Pai Eterno e dar ao Pai Eterno esta descendência. Agora a pergunta que eu faço para você: você já foi reconciliado? Você já foi religado ao Pai Eterno? Você já foi justificado? Você já foi salvo pela palavra? Você já foi convencido pelo Espírito Santo? Você já foi justificado pelo Pai Eterno? Se ainda não foi, você pode, você tem a oportunidade, basta você querer. Se você quiser, ore comigo. E você, meu irmão, continue firme na palavra, se desligue deste mundo, se desligue das coisas que atrapalham a nossa comunhão com o Pai. Creia na verdade. Então, mande essa live para outras pessoas. Ajude essa palavra a chegar em mais pessoas. Você é quem vai fazer isso. Então, dê o seu bonzinho, faça o seu comentário. E assim você estará ajudando no trabalho. E você que quer ser salvo, ore comigo, Senhor, nosso Deus e Pai. Senhor Jesus, eu sei que o Senhor fez tudo por mim. O Senhor deu a sua vida como uma ovelha, sem falar nada, sem reclamar, sem murmurar. O Senhor se entregou como aquela oferta agradável ao Pai Eterno. E por isso eu posso hoje pedir ao Senhor perdão dos meus pecados. E eu lhe peço que o Senhor me aceite como aquele ladrão da cruz, me aceite no seu reino. Eu lhe reconheço como meu Salvador e Senhor. Que o teu Espírito, que a tua alma, que a tua mente venha morar na minha mente, na minha alma e no meu espírito, e faça a mudança que é necessário para que eu faça a sua vontade e adore o meu Pai Celeste, porque o Senhor está me religando agora a Ele. Obrigado por tudo que o Senhor fez por mim. Amém. Se você fez esta oração crendo verdadeiramente em Jesus como seu único e suficiente Salvador, você é salvo e o Espírito Santo já entrou em você e você precisa deixar ele fazer a mudança. E até o próximo vídeo, até sábado, né?